A terceira semana de Rádio e TV, Audiovisual e Multimídia trouxe as novas configurações cinematográficas da produção à crítica como tema da mesa da manhã desta terça-feira. A conversa aconteceu com a crítica de cinema e roteirista Viviane Pistache e com as jornalistas e pesquisadoras Mariana Quinn Nwabasile e Belissa Figueiró. Um dos assuntos abordados foi a representatividade do negro no mercado audiovisual e sobre o papel da crítica nas produções contemporâneas. Eu vejo produções que são muito fortalecedoras, né, num contexto diaspórico. Quando eu penso no contexto brasileiro, eu percebo que a gente está no começo de uma grande safra que pode ser abortada, o que é muito perigoso. Quando a gente começa a ter um pouquinho de esperança que, de fato, a gente vai começar a adentrar alguma coisa para reverter as estatísticas vergonhosas que o Brasil tem, né, de diversidade étnico-racial e de gênero dentro do audiovisual, né, a gente é ameaçado por um monte de política de retrocesso, né? Mas do pouquinho que a gente viveu, né, nos últimos 15 anos, de possibilidade de inserção da população negra no audiovisual, né, muita gente bacana tem acontecido, vamos dizer assim, né, que é processual. Acho que mais do que hoje em dia só validar ou não validar determinados filmes, ou fazer com que eles entrem num radar de filmes que existem ou filmes que não existem, as críticas com a ascensão dos movimentos sociais, né, no Brasil. Isso eu acho que posso dizer desde a década de 70, pensando mais no movimento negro. A internet possibilitando críticos estarem mais pulverizados, né, e terem seus textos produzidos e vistos na internet, acho que a crítica influencia muito a produção, num sentido de todos os filmes serem passíveis de críticas de receptores, não só os profissionais. Em janeiro de 2018, uma pesquisa realizada pela Ancine mostrou que mulheres e negros ainda são minoria no mercado do cinema brasileiro. Esses dados são retirados de lançamentos cinematográficos de 2016 e mostram que a representatividade ainda é um desafio nas produções audiovisuais brasileiras, devido à falta de espaço e oportunidade para esses profissionais. Outro ponto abordado entre as convidadas foi a coprodução realizada pelo Brasil com outros países e de que forma a crítica brasileira enxerga essa parceria e a imagem transmitida do país para o mundo. Bom, a crítica brasileira, na verdade, se volta mais para a parte estética. O fato de o Brasil estar exponencialmente coproduzindo mais ainda não é um assunto recorrente na imprensa brasileira, eu diria. Quanto mais o Brasil internacionaliza a sua produção, mais ele alcança os festivais, maior é essa visibilidade com relação aos filmes. A gente, desde o Cinema Novo, tem uma chancela internacional, digamos assim, de acesso e de um olhar muito mais interessante, curioso, para o que se faz aqui. A periferia no cinema não fica somente no seu retrato nas telas. O profissional do cinema que veio da periferia enfrenta fortes dificuldades em conseguir seu espaço na mídia tradicional. Walter Regi, cineasta e palestrante ativista, encontrou nos meios digitais a saída que buscava há anos. A revolução digital, de você ter um celular e poder fazer audiovisual, salvou muitas pessoas. Porque agora a gente pode falar sobre feminismo, a gente pode falar sobre homossexualidade, a gente pode falar sobre cinema negro, descobrir, né, as coisas que nos impedem de fazer. Antes não. Antes a gente vivia naquela ilusão de meritocracia, né? Só que infelizmente no mercado cinematográfico no Brasil não existe meritocracia. O cineasta e roteirista de cinema Cristiano Burlan comenta sobre a representatividade geral da periferia nas telas. Ele acredita que o impasse não está na quantidade de conteúdo produzido, mas sim na distribuição à população. Fazer cinema no Brasil até pouco tempo atrás só era possível para gente muito rica, de famílias abastadas, gente que podia estudar fora ou estudava em boas escolas, né? Mas isso tem mudado, tem muita mulher produzindo, realizando também. A questão é que essa obra, essa produção audiovisual, ela ainda não chega nas salas de cinema, né? Ou em outras plataformas, então há um vazio muito grande entre a produção, que cresceu exponencialmente, né? E a divulgação desse material, né? Desse trabalho todo. Algumas das produções de Cristiano Burlan nasceram de episódios trágicos de sua vida, mas que, de forma geral, contextualizam a intolerância que vivemos na atualidade. Esses filmes que você citou, eles fazem parte de uma, que eu chamo carinhosamente de trilogia do luto, que se inicia em 2007 com um documentário sobre o meu pai,
a maneira como foi a morte dele, mas nesse filme eu busco tentar reconstruir a minha relação com ele. Depois de 2013 eu realizo Mataram Meu Irmão, que é um documentário onde eu vou investigar o brutal assassinato do meu irmão por uma quadrilha comandada por policiais militares na periferia de São Paulo, no Capão Redondo. E o último filme é Elegia de um Crime, que encerra e aborda o brutal assassinato da minha mãe pelo seu, se é que eu posso chamar, companheiro, né, em 2011. De alguma maneira esses filmes fazem parte da minha história, mas eles não são só sobre mim, porque senão seria terapia, né? Seria muito egoísta, falocêntrico da minha parte. Esses filmes só se justificam, e não sou eu que posso dizer isso, é quem assiste, é o público, quando eles saem do específico e do privado e vão para o público e para o geral. Eu não falo só sobre o assassinato do meu irmão, mas eu estou falando sobre o assassinato de muitos irmãos que são assassinados nas periferias das grandes cidades brasileiras. Quando eu faço um filme sobre o assassinato da minha mãe, eu estou falando sobre feminicídio, eu estou falando de um nível de violência contra a mulher que vai além do meu universo, né? Estou falando de um tema muito atual. Walter Regi afirma que não há negros no cinema e ainda generaliza que essa falta de representação acontece em todos os âmbitos do audiovisual. No cinema a gente ainda não consegue, primeiro, porque o Brasil não produz tantos filmes assim. Segundo, porque a gente não consegue uma distribuição, né, para a galera assistir. Então não existe representatividade do negro nem no cinema, nem na televisão e nem na mídia tradicional. Então a gente está indo por esses mecanismos independentes. A gente está conseguindo uma representatividade com isso agora, sabe? Porque eu costumo dizer que se não fosse o digital, eu jamais seria visto como um diretor de cinema.